uso da palavra, por gentileza. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, presidente da sessão. Bom dia, vereador Anderson, Ferreira, Maurinho, produção. Bom dia a todos presentes. Hoje, primeiro, na verdade, queria mais uma oportunidade de agradecer aqui à disposição dessa Casa Legislativa, para que a gente possa apresentar aqui o relatório que está sendo, no caso, lançado na tela, tá? Para que eles possam ter uma visão. Ok? E, enfim, estamos à disposição aí para poder prestar o trabalho da maneira possível. Então, pessoal, vamos lá. Como de praxe, vou ter algumas informações ali para ficar mais fácil o entendimento por parte de todos. Tá? Então, a gente começa com uma apresentação informando que essa audiência pública atende ao que dispõe o artigo 9º, parágrafo 4º da LRF, tendo por objetivo abordar de forma resumida a execução orçamentária financeira e como apresentar a execução das metas de arrecadação. Aí a gente replica, no caso, o artigo 9º, parágrafo 4º. Tá? Enfim. Vamos falar inicialmente das receitas, tá? Da parte da arrecadação do período referente, tá? Ao exercício de 2024. Ok? Aqui alguns conceitos, tá? Acho que é importante, que são termos utilizados posteriormente, aí fica mais fácil a interpretação do que a gente apresenta. Então, a receita pública é o conjunto de recursos que o Estado e outras pessoas de direito público oferem de diversas fontes, com vista a fazer frente às despesas decorrentes do cumprimento de suas funções. Toda a arrecadação de renda autorizadas pela Constituição Federal, leis e tipos de escola e forma pública. A principal classificação de receita pública é a econômica, que se diz a receita em corrente capital. Aí vem abaixo de receitas correntes e receita de capital, tá? Um conceito ilustrado para todos aí, para adiantar um pouco aqui, eu vou lá, só para citar que esses conceitos são tirados do portal de transparência do governo federal, ok? Pode falar. Agora a gente entra na parte das receitas referentes ao segundo quadrimestre de 2024, que é o período de análise, que é o que estabelece a LRF em relação às audiências públicas, que têm que ser realizadas, no caso, no mês de fevereiro, maio e setembro. Então, está sendo realizada a última audiência pública desse exercício, referente, no caso, ao segundo quadrimestre, tá? Ao fechamento, no caso, ao mês de agosto. Então, assim, o município, nesse período, ele teve uma receita de R$353.734,50. Esse valor, no caso, se dilui entre os itens 1.1 e 1.6, tá? É a receita tributária, que na tela seguinte é ilustrada com maior clareza. Ali vocês vão enxergar receita com IPTU, com ISS, enfim. Aí nós temos depois as contribuições diversas, a patrimonial, as transferências correntes, que são transferências da União, das transferências federais e as transferências estaduais, tá? Então, 255 milhões e outras receitas correntes. Totaliza a arrecadação nesse período, nesse primeiro período de 2024, o total de R$406.152.056,93. Aí, como eu falei anteriormente, aí fica aberto, no caso, as arrecadações próprias, né? As arrecadações com os impostos municipais. Então, nós temos aí, com o IPTU, arrecadado nesse período, o valor de R$17.665.513,50. Imposto de renda, tá? R$4.736.447,24. De ITBI, que é a transmissão de bens móveis, né? R$2.192.702,91. De ISS, R$18.041.444,29.
centavos, e taxa, outros impostos, contribuições de melhoria, nós tivemos uma arrecadação de R$ 14.612.711,25, totalizando no período o valor de R$ 57.278.819,19. Okay? Receita corrente líquida. A receita corrente líquida, vocês vão observar aí que ela lançada o valor desde do ano passado até os últimos 12 meses, né? Porque ela influencia em cálculos distintos, tá? Como, por exemplo, em relação à questão do valor mínimo aplicado na saúde, na educação, que vocês vão enxergar na última tela. Então, esses são os valores da receita corrente líquida mensal, tá? de setembro de 2023 a agosto de 2024, que totaliza o valor de 498 milhões. Bora aí. Acidente aqui, mas nada demais. Vamos lá. Então, o valor total em relação à receita corrente líquida do período de setembro do ano passado a agosto desse ano foi de R$ 498.700,61, tá? Como eu falei anteriormente, esse valor é importante de lançar porque ele serve de base para cálculo dos limites, no caso, dos pisos, dos mínimos, no caso da educação de saúde e educação, que repetindo vai ser visto mais à frente. As despesas. Vamos lá. Os conceitos, né, como eu sempre trago aqui para vocês, são termos que são usados nas telas seguintes, tá? Conceitos de despesa pública, despesas correntes e despesas de capital informadas aí na tela para que vocês possam visualizar e poder interpretar da melhor maneira possível. Despesas pagas, tá? Sempre no primeiro período até agosto, no caso desse ano. Despesas correntes, nós temos um total de R$ 319.718.528,40, diluído isso em despesas com pessoal em cargos sociais, juros em cargos da dívida e outras despesas correntes. Ok? Pessoal em cargos sociais em 64, pagamento de 737, juros em cargos da dívida em 6591, outras despesas correntes 135.434 e 12. Despesas de capital, R$ 50.935.935,40, onde nós temos aí os investimentos de R$ 48.947.557 e 52, e a prestação de R$ 10.308.407,88, totaliza no final de R$ 416.558.558,69. Resultado orçamentário, que é um comparativo entre o arrecadado e o empenhado, tá? No segundo quadrimestre, desculpa, no período até o segundo quadrimestre, nós temos receitas arrecadadas com R$ 406.156,93, empenhadas R$ 542.057.400,23. Um comparativo com as arrecadadas e as liquidadas, pela outra fase, nós temos arrecadadas no valor acima, né, replicado, e as liquidadas R$ 422.152.659,42. A dívida consolidada líquida. Aí, só para antes de falar os valores, aí tem um textinho embaixo para mostrar o que seria a dívida consolidada líquida, né? Ela representa um montante da dívida, deduzido das disponibilidades de caixa, obrigações financeiras e demais haveres financeiras. Então, a dívida consolidada é de R$ 53.557.258,23, com deduções
de 106.810.226,49. A dívida consolidada então é negativa, como se não houvesse dívida nesse período. Tá? E aí, como eu falei anteriormente, a gente tem a receita corrente líquida ali, tá? 495 milhões de reais, que esse valor vai influenciar mais à frente. Abaixo nós temos o resultado primário e o resultado nominal. Tá? O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas totais do exercício e o resultado primário seja o conjunto de receitas e despesas primárias do exercício, excluída a parcela da dívida nominal incidente sobre a dívida líquida. Nesse caso, nós temos o resultado primário de 92 milhões 316.706 reais e 58 centavos e o nominal de 490 reais e 43 centavos. Limite de duração de crédito. Bom, como as outras oportunidades também, a gente cita, os valores nessa tela de bem zerado, porque não tem, o município não realizou até neste momento nenhuma operação de crédito. Tá? Ele não tem nenhum financiamento, por exemplo, com instituições financeiras públicas, enfim, ou outros órgãos diversos. Então, até que não se tenha algo do tipo, esses valores vão estar sempre zerados. Okay? E por último aí o resumo do exercício, né? O resumo desse período, que seria a questão das aplicações, valores mínimos, inclusive, constitucionais. Tá? Então nós temos ali, no caso, replicando até lá atrás, a despesa total do pessoal de R$ 196.084.612 reais e 93 centavos, o que corresponde a 40,42% da receita corrente líquida. Tá? Para destacar, como está centralizado ali, o limite legal de 54%, uma diferença de praticamente 14%, abaixo do teto. A dívida consolidada negativa, como eu falei anteriormente, 2.902.000. As operações de crédito, até a anterior, pode passar, zerado, não tem. Tá? E aí os valores de aplicação em saúde e aplicação em educação. Tá? O mínimo, no caso, de 15% na saúde, foi aplicado nesse período o valor de R$ 32.288.839,10 reais, o que corresponde a 19,27%. Uma informação importante, pessoal, é que mesmo estando acima ou abaixo, nesse período que estamos agora, o que vale, tá, para fins legais é o último quadrimestre. Então, tipo assim, na próxima, a agência pública se identifica se está, de fato, dentro dos parâmetros que a lei estabelece. Entre 15 na saúde e 25 na educação. Então, esses valores são mutáveis até lá, né? Na aplicação da educação, a gente teve R$ 41.830,74, correspondendo esse valor a 24,25%. Aí a referência que eu falei, quase 95 milhões, que serve de base para cálculo. Tá? E as últimas duas linhas é a mesma coisa também, a referência para cálculo dos percentuais apresentados acima, no resumo do exercício. Pessoal, aqui eu fecho a apresentação. Tá? Mais uma vez, queria agradecer a expressão de vocês, a boa recepção de sempre, por todos que estão aqui presentes, tá? E me coloco à disposição para acompanhar o que existe. Agradeço toda a explanação. Pergunta a algum vereador se quer se inscrever para fazer uma pergunta. Vereador Missão. Fique à vontade. Bom dia a todos. Secretário, bom dia para o senhor, bom dia para a sua equipe, parabéns pela equipe de trabalho do senhor. Eu reparei que nas outras prestações de contas que a gente tem acompanhado, todas as vezes que a comissão se junta, que eu não vi, todas as vezes que vem a prestação de contas, tem uma apresentação do comparativo do ano anterior e do ano atual. Eu não vi o comparativo de despesas de 2023 e para a gente comparar com 2024, para ver o tamanho de despesa, sempre nas outras apresentações que nós tivemos aqui,
até com a outra secretária, ela vinha, aquela pequena, cheia, ela sempre apresentava um comparativo para a gente poder tentar entender. O senhor tem esse comparativo aí para a gente olhar? Então, o que acontece? Eu vou fazer, não fazer minha culpa, fazer a minha culpa inteira. Eu, infelizmente, para poder a pasta lá da Fazenda, nessa oportunidade, eu não tive tempo para colher, para pegar todas as informações, entendeu? Processar elas, lançar nos meus controles, no caso, e poder trazer, entendeu? Eu, logicamente, as portas lá estão sempre abertas para receber qualquer um de vocês, para poder, de repente, em outra oportunidade, apresentar esses valores, mas hoje, infelizmente, eu não consegui pegar. O que acontece? Sou eu que construí com as informações, eu que pego. Eu não tenho essas informações prontas, entendeu? Eu não, como você falou, no período passado, eu não estava aqui. Então, eu não tenho essas informações em mãos. Eu tenho que buscar, peneirar. Então, assim, infelizmente, nessa oportunidade, eu não consegui trazê-los. É uma situação que eu queria até pedir ao presidente dessa comissão para que o senhor, junto com a sua equipe de trabalho, apresentasse esse relatório à comissão de finanças, já que o senhor está há quanto tempo à frente da secretaria? Por gentileza, 10 meses, mais ou menos, 10 meses. Então, o senhor pegou praticamente o início do ano. E quando a outra secretária saiu, a gente tinha terminado o ano de 2023. E eu acho que o senhor pode ter até não ter tido tempo hábil, mas a equipe de trabalho do senhor tinha que passar as informações pertinentes para apresentar esta casa. Então, vou deixar registrado aqui, presidente. Eu marquei para que ele possa trazer esse relatório comparativo entre os 2 anos, porque todas as prestações a gente acompanhou. Então, quando chega no final do ano, a gente quer acompanhar. Por quê? Trata-se de um ano eleitoral. E eu tenho acompanhado no processo político diversas fiscalizações. E eu queria ver com o senhor também, se a gente não consegue saber, se o senhor pode trazer também as despesas das folhas de pagamento desse ano. A gente quer saber, mensurar o tamanho, para a gente tentar entender como é que foi utilizado os recursos públicos na folha de pagamento desse ano, haja visto que também é um ano eleitoral. E a gente sabe que esta casa tem que fiscalizar os recursos que são aprovados aqui mediante o nosso orçamento e autorização do prefeito. Tá bom? Não, se o senhor quer apresentar, o senhor também tem esse relatório? Ou... Sim, a gente consegue montar, produzir. Só que com precisão em relação à folha, aí é mais que 3 administrações, entendeu? A gente consegue reunir os valores de despesas com folha. Mas, assim, abrir a folha, aí já não tem essa informação. Agora, a comissão, no caso, vai ser não. Vamos ser uma faustinha, é isso? E a comissão... Marquinhos trem bom, mas pronto, por favor. Aí, só por gentileza, então, faça uma gentileza para a gente. Presidente, só formalizar o processo com a gentileza para a gente apresentar esse relatório e acompanhar de perto. Tá bom? Obrigado, secretário. Algum vereador queira fazer alguma pergunta? Antes do Campos. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. Na verdade, não é nem uma pergunta, é só para poder fazer uma consideração em relação ao que o Gustavo falou e a resposta do secretário. Realmente eu também notei essa ausência, mas eu fiquei um pouquinho surpreso com a resposta do senhor em falar que não teve tempo hábil, já que a audiência pública ela está no calendário, ela é algo previsto corriqueiro, e além do senhor tem uma equipe de trabalho que deveria se preparar antecipadamente para estar aqui prestando contas para os vereadores e também para a sociedade que vem aqui assistir essa audiência pública. Então, com todo respeito, eu acho que não pegou bem essa resposta de dizer que não teve tempo hábil, já que é algo que deveria fazer parte, está no sangue de vocês, ainda mais se tratando de audiência pública, onde se deve dar satisfações. Somente isso. Obrigado. Deixa eu só fazer uma pergunta em cima do que você falou, Anderson, só para esclarecer um pouco mais o que acontece. Isso aí é um conceito meu, tá? Infelizmente, o prazo da legislação é muito curto. Por exemplo, essas informações elas são referência a agosto de 2024. Ou seja, não passou nem um mês ainda. Então, para a gente consolidar tudo, fechar
o sistema, às vezes, é um pouco complicado. Então, a gente tem que fechar o sistema, lançar essas informações no Tribunal de Contas, consolidar tudo, avaliar essa tudo aqui, para trazer para vocês. Eu entendo até que o prazo da legislação é muito curto, porque é menos de 30 dias que a gente está aqui dentro, entendeu? Eu acho que o adequado seria de repente de 60 dias, mas isso a gente não tem como, terá que ser uma legislação federal. Então, assim, essa correria também para bastante. Se tivesse um prazo maior, seria bem mais fácil trazer tudo para vocês aqui. Mas que essa desculpa, uma vez, eu entendo perfeitamente a colocação. Algum outro vereador quer fazer uma pergunta? Realmente, secretário. Bom dia, né? Já me compreender atrás. Realmente, eu também tenho muita dificuldade, assim como vereador de São Campos, de não entender, muitas das vezes, sei que lá que passou. Por exemplo, a Comissão de Saúde, muitas das vezes a gente pergunta, André é meu irmão, todo mundo sabe que o doutor André é meu irmão, nós contos de Nilópolis inteiro, André é meu parceiro, falo com o André. Mas muitas das vezes eu não entendo a falta de resposta. Não sei responder isso, não sei responder aquilo. André é meu irmão. Mas eu fico sem entender. Entendeu? Assim como o senhor falou, e aceito a sua explicação, né? Mas é uma coisa que para um leigo, né? O senhor é um profissional da área. Né? Se o senhor de repente me botar no meu mercado, eu sei o preço de cada item que eu compro, de cada item que eu vendo, a marca, eu sei tudo, porque eu faço aquilo ali diariamente. E muitas das vezes eu não consigo entender, assim, não sei responder isso. Isso me causa até um espanto, né? Mas eu entendo, foi o que o senhor falou. Agora eu entendi a sua explicação. Eu nunca tinha comentado isso, até mesmo por André, né, que é onde eu sou presidente, mas realmente é uma coisa que causa estranheza, né? O Anderson Campos está certíssimo na pergunta dele, entendeu? Mas agora eu também entendo do seu lado, porque eu só estava entendendo né, pela falta de tempo, né? Então o senhor presta conta em todos os órgãos responsáveis, aí no final agora, nesse último mês, o senhor se prepara para trazer a Câmara. Sim. Isso, tá bom, obrigado. Obrigado. Amanhã os dados que estão aqui eles são publicados no Diário Oficial. Obrigado. Entendeu? Mais algum vereador queira fazer alguma pergunta? Fazer uso da palavra? Nenhum? Então, a presidência vai fazer perguntas agora, se alguém da galeria quer fazer alguma pergunta. Ninguém? Ninguém quer fazer uso da palavra? Então, a presidência encerra essa audiência pública, agradecendo ao secretário, todos os TI, pela explanação. Obrigado e bom dia.